Bom dia, irmãos. A paz seja convosco. Amém. Amém. Glória a Deus por mais um culto, por mais uma manhã reunidos na presença do Senhor. É impossível não sentir esse amor. É impossível não sentir esse cuidado através dos louvores que nós cantamos nessa manhã. A pessoa de Jesus é inigualável. É inigualável. Não existe a possibilidade de entrarmos na tua presença e não sermos tocados por Ele e sermos impactados por este amor. Hoje nós vamos continuar a série de mensagens que Deus colocou no coração do pastor acerca do batismo. No dia 17 de dezembro nós teremos o nosso batismo e será um dia glorioso, será um dia inigualável, inesquecível para todos nós. Então, já alguns cultos de domingo nós tivemos algumas ministrações acerca do batismo. E como o pastor Aderildo falou aqui há uns 2 domingos atrás, é um tema muito difícil porque os irmãos já exploraram bastante, mas eu creio que o Senhor renova a sua palavra. E eu gostaria de convidar os irmãos para abrir as vossas Bíblias em Mateus 3, do 13 ao 15. Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: Deixe assim por enquanto, convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. E João concordou. Lucas 4, e 19. Diz assim: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Amém. Não existe pessoa melhor para nós falarmos nesta manhã a não ser acerca do batismo de Jesus. E eu creio que o Senhor tem algumas lições e algumas respostas para nós nesta manhã acerca do batismo de Jesus. Aquele, como nós colocamos como tema da mensagem, a unção do ungido. Quem que é esse ungido? Esse ungido é o Messias, é o Cristo, é o Filho de Deus. Então, por isso, mesmo sendo Cristo, mesmo sendo o Filho de Deus, ele recebeu a sua unção no batismo. Essa passagem aconteceu em uma época em que se situava em Jerusalém, paralelo ao ministério de João Batista. Sabemos que durante esse período da visita de Jesus até Jerusalém, até o seu batismo, nós temos poucas informações. Mas uma coisa era certa: José, pai de Jesus, já havia falecido. E ele, como o mais velho da sua família, precisava assumir a responsabilidade de liderar a sua casa, de se colocar no papel de principal para cuidar da sua família. E é nesse momento que o povo de Israel está passando por um período onde ele está sendo mais uma vez dominado pelos romanos. A época de Jesus foi uma época marcada
pelo governo dos romanos sobre os judeus. Naquela época, o povo judeu tinha algumas concessões devido a alguns acordos antigos com alguns imperadores. Então os judeus eles poderiam adorar a Deus dentro dos seus templos, não dentro de templos pagãos. Mas havia uma condição: o povo judeu precisava jurar lealdade a Roma, lealdade a César, clamando em oração pelo governo, oferecendo sacrifícios pelo imperador César. Por que o povo romano deu essas concessões para o povo judeu? Porque os romanos queriam manter a paz em Israel. Eles buscavam a paz em Israel. Por quê? Eles eram uma minoria reinando em um país estrangeiro. Então era natural algumas concessões, diferente de outros reinados que estavam subjugando, escravizando o povo, acabando com a sua cultura. Não, os romanos agiram de uma forma diferente. Nós vamos fazer com que eles jurem lealdade e que em suas orações eles clamem a Deus por nós, para continuarmos reinando, para continuar sendo abençoados. E é dentro desse contexto que surge Jesus. Jesus surge semelhante ao mesmo período em que João Batista começa a profetizar, começa a anunciar acerca do que nós conhecemos como o batismo do arrependimento. A Bíblia fala que ele apareceu às beiras do Rio Jordão, na parte sul, e as suas vestes não eram vestes atraentes. A Bíblia fala que as suas roupas eram feitas com peles de camelo, e ele usava o cinto de couro. E o próprio pastor Adenilton comentou na semana passada que ele se alimentava de mel e insetos, gafanhotos. Então João Batista não era nada atraente, não era nada convidativo, não era uma pessoa afável ou admirável ao se conhecer naquele primeiro momento. A Bíblia fala que João Batista, inclusive, para muitos naquela época, era comparado a Elias. Muitos tinham que João Batista nada mais era do que a reencarnação do profeta Elias, que não havia passado pela morte. A Bíblia diz no Antigo Testamento que Elias, ele foi trasladado numa carroça com uma carruagem de fogo e levado até o céu. Ele foi arrebatado. Então era natural naquela época ter esse tipo de crença. Muitos achavam que João Batista era na verdade Elias, seja por meio das suas vestes, que eram vestes parecidas, e principalmente pelo tipo de palavra poderosa que João Batista pregava, que era a respeito de arrependimento, juízo, julgamento, conserto. Então João Batista se assemelha demais ao profeta Elias. E dentro daquele período em que João Batista estava pregando acerca do batismo do arrependimento em Israel, também haviam outros tipos de batismo que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui nesta manhã. O primeiro que era famoso naquela época eram os chamados banhos rituais. Que tipo de banho era esse banho ritual? Nós sabemos que dentro do nosso batismo nós somos batizados por uma outra pessoa, por um pastor, por um evangelista, por uma pessoa que foi ungida por Deus. Dentro dessa crença, o batismo era feito por eles mesmos. Imagino eu me batizo em nome do Éder. Eu perdoo os pecados em nome do Éder. Não existe isso. Eles acreditavam, alguma parte do povo em Israel acreditavam nesses tipos de rituais, que eles mesmos poderiam se batizar, que eles mesmos poderiam perdoar os seus pecados. Outro tipo de batismo aqui, que é o batismo judaico dos prosélitos, ou seja, prosélitos significa estrangeiros. Esse tipo de batismo era destinado, era voltado para os gentios, para os estrangeiros, que queriam se converter ao judaísmo. Então, para se converter ao judaísmo, era necessário passar por esse tipo de batismo.
E a Bíblia fala que esse batismo era feito por meio de uma circuncisão. O pastor Edenilton falou muito sabiamente sobre a questão da circuncisão dos gentios. Que sem a circuncisão, os gentios não eram reconhecidos diante dos judeus. E outro fato importante, que não era só a questão da circuncisão, mas era necessário entregar uma oferta de sacrifício. Esse sacrifício poderia ser uma junta de bois, de jumentos, de cavalos, de alimentos, mas era necessário entregar um sacrifício para que você pudesse se converter ao judaísmo. Por que o povo judeu acredita nisso? Porque eles não creem que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é o Messias, que Ele é o ungido de Deus. Eles acreditavam que não havia necessidade de ser batizado com o batismo de arrependimento. Por quê? Porque eles acreditavam que pelo fato de Abraão ser o seu pai, eles já estavam garantidos. E que não era necessário se voltar ao arrependimento. Então por isso que eles batizavam os gentios dessa forma. Porque eles não reconheciam o nosso batismo. Eles não reconheciam o batismo que João Batista estava anunciando naquela época. Então nós falamos aqui que naquela época existiam os banhos rituais e o batismo dos prosélitos, destinado aos estrangeiros. E dentro desse período lá surge João Batista, pregando acerca do arrependimento. O batismo de João é de natureza eclesiástica. E a Bíblia fala que se tratava de uma experiência pessoal, cumprida pelo indivíduo, mas um rito coletivo, que implica tornar-se parte de uma comunidade. Ou seja, o batismo de João Batista era um batismo não individual, mas era algo coletivo. E qual era o objetivo? Se tornar membro de uma comunidade. Ao se batizar, você se torna membro de uma comunidade. E o que essa comunidade espera? O que essa comunidade aguarda? A vinda do Messias. Era isso que João Batista estava declarando naquele tempo. Para você receber este Messias, você precisa se arrepender, passar pelo batismo, se tornar parte de uma comunidade e aguardar a volta do Messias. Porque João Batista tinha essa consciência: eu prego a vocês o arrependimento, mas virá após mim um que batizará com fogo do Espírito Santo. Mas para isso era necessário passar pelo batismo e fazer parte dessa comunidade. João rejeitava toda e qualquer ideia que pudesse entrar neste reino os ancestrais, ou as pessoas chamadas de raça, que eram os judeus. Ele rejeitava e era contra esse tipo de doutrina, que pelo fato de ser judeu, você já estava salvo, não era necessário passar pelo batismo. E era isso que ele vinha combatendo naquele tempo. Quando João Batista surgiu, a Bíblia fala que Israel estava em um período de 400 anos sem o mover do Espírito Santo. E aí nós podemos contextualizar a morte dos últimos profetas, que foram Ageu, Zacarias e Malaquias. Durante esse período da morte desses profetas, o Espírito ficou em silêncio durante 400 anos, até que aparece João Batista, com palavras duras, com palavras pesadas, acerca de correção, acerca do arrependimento, remissão dos pecados.
João Batista simbolizou um grande impacto para Israel naqueles dias. Diferente do estilo de Jesus, claro que Jesus também pregou muito sobre essa questão do arrependimento, mas João Batista era muito incisivo nas suas palavras, até acerca do comportamento dos reis naquela época. Acerca da promiscuidade, acerca de ter outras mulheres, acerca de se casar com a sua cunhada. João Batista entrava dentro de uma seara muito perigosa. Ele não tinha medo de confrontar. Ele não tinha medo de declarar aquilo que Deus tinha colocado no coração dele. Mas em todo o Antigo Testamento, sempre houve uma palavra acerca do Messias. Sempre houve uma promessa feita aos patriarcas, feita a Davi, feita aos profetas, que um dia chegaria a hora do ungido de Deus. Que um dia o ungido de Deus traria de volta esse Espírito. Que um dia o ungido de Deus traria novamente essa presença que ficou ausente por 400 anos. A chegada de Jesus simboliza uma ruptura radical sobre os conceitos, sobre as crenças, sobre os costumes. Para Jesus, os últimos seriam os primeiros e os primeiros seriam os últimos. Para Jesus havia espaço para o cobrador de impostos à sua mesa, para os pecadores, para as prostitutas. Para Jesus o reino dos céus era voltado para os pobres e não para os ricos. Para Jesus as criancinhas eram bem-vindas. E ele mesmo disse com suas palavras: deixe vir a mim essas criancinhas, porque quem não tiver um coração igual de uma criança não entrará no reino dos céus. Então ele veio quebrando paradigmas, dogmas, crenças a respeito do pecado, a respeito da acepção de pessoas que era feita naquela época. Jesus traria uma mudança que marcaria e que marcou toda a sua geração posterior. Ele quebrou muitos paradigmas. E a mensagem dele era diferente da mensagem de João Batista. Ele vinha trazendo as boas novas. Ele vinha falando acerca do amor, do relacionamento, da importância acerca da oração, do acesso ao Pai, sobre uma promessa de uma vida eterna, sobre a promessa de viver outros níveis em Deus. Então João Batista está ali batizando. Nós podemos imaginar essa cena. João batizando acerca do arrependimento. E quando ele olha no meio da fila, existe uma pessoa diferente que está ali para ser batizada. E esse diferente era o próprio Jesus. Imagine a reação de João Batista ao ver Jesus. Para a igreja primitiva, é uma visão impossível de se ver. O próprio Jesus em uma fila para ser batizado. E isso chega até a ser perturbador, porque não havia pecados em Jesus. E muitos historiadores levantaram essa questão acerca de por que Jesus estava ali. Talvez você também tenha essa dúvida: por que eu devo me batizar? Se eu honro meu pai, a minha mãe, se eu entrego meu dízimo, a minha oferta, se eu sou fiel à minha esposa, à minha família, se eu guardo todos os mandamentos, se eu vou à igreja aos domingos, por que eu devo me batizar?
Muitos ficaram indagando isso. Por que Jesus? Por que Jesus deveria se batizar? E aí eu fui pesquisar e encontrei no Evangelho dos Nazarenos. Não é nenhuma heresia. São algumas cartas dos primeiros cristãos primitivos, do século II. E existe até uma passagem a respeito disso, para explicar o porquê Jesus se batizou. Após a morte de José, Maria reuniu a sua família. E o texto diz assim: atenção, a mãe do Senhor e seus irmãos disseram a ele: João Batista batiza para a remissão de pecados. Vamos a ele para que sejamos batizados. Mas ele disse, Jesus disse: o que fiz eu para que devesse ser batizado por ele? A não ser que, por dizer isso, eu estava em ignorância. A ignorância é um motivo. A falta de conhecimento é um motivo. E a partir do momento que você conhece, você não pode ignorar isso. A própria Bíblia diz que antes, ou fosse melhor que você não conhecesse, porque depois de conhecer, é semelhante a um cão que volta e come o seu próprio vômito. Pesadas palavras. Uma vez que você tem conhecimento acerca do batismo, e não tomar essa decisão, é um ato de ignorância, e você está pecando. Então existe a necessidade do batismo. Em Mateus, como nós lemos, o próprio João teve esse sentimento de hesitação. Quando ele viu Jesus, a Bíblia diz: João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Olha a consciência de João Batista. Ele sabia que ele estava diante do Messias. E ele hesitou porque sabia que o Messias não havia pecado nele. E mais para frente nós podemos ver que Jesus começa a dialogar com João Batista e disse: deixe assim, passamos assim, porque não é a hora de ser revelado alguns mistérios, com as minhas próprias palavras aqui nesta manhã. Então João Batista concordou em batizar Jesus. É uma passagem muito profunda, porque João Batista sabia quem era Jesus. Ele sabia o que Jesus traria de mudanças para aquela geração, o que se cumpriria. Por isso da hesitação. Então você que entrou aqui nesta manhã, se está com alguma dúvida, alguma hesitação, algum medo acerca do batismo, saiba que essa decisão é necessária. Saiba que essa decisão é um cumprimento do chamado do Senhor para a sua vida. É uma habilitação para que você possa exercer e acessar outros níveis. Por isso, Jesus disse a João Batista: deixe assim, façamos dessa forma. Eu quero ser batizado, porque eu preciso ser habilitado. Diante dessa situação, gostaria de compartilhar aqui 4 lições ou 4 aprendizados que nós podemos tirar desse movimento, dessa narrativa. Primeiro, submissão versus ruptura.
Jesus, a se submeter ao batismo de arrependimento ao pecado, ele tomou uma decisão radical de romper com o pecado, de romper com a carne. Ele rompeu com o seu passado. Quando nós tomamos essa decisão de nos batizar, nós estamos rompendo com o nosso passado. Porque a partir do momento que nos batizamos, a nossa vida é outra. A sensação e a ótica que nós passamos a ter, ela é outra. Se nós dermos oportunidade para falarmos para pessoas aqui acerca do seu batismo, no momento que você foi submergido naquela água, o que você viu, o que você sentiu? Mudou a sua vida? Todos vão ser unânimes em dizer que sim, que é uma sensação única, que eu nunca havia sentido, ou provado, ou experimentado. Então é uma ruptura com o seu passado e uma associação, como eu disse, à comunidade. É o sentimento de pertencer, de pertencimento. Quando eu me batizo, eu me sinto inserido. Eu tenho um sentimento de pertencimento dentro dessa comunidade, dentro desse chamado de Jesus para a minha vida. Outra ruptura. Jesus, ao se batizar, ele rompeu com o anonimato. Jesus estava em Nazaré, exercendo a função de carpinteiro, que era uma profissão mais anônima do que a de carpinteiro. Ele não era conhecido, ele não era famoso, ele não era um soldado, ele não era um rei, ele não fazia parte de uma linha sacerdotal. Não, ele era um carpinteiro. E ao tomar essa decisão de se batizar, ele rompe com o anonimato para assumir o seu chamado messiânico. Ao decidir se batizar, você vai romper com o anonimato do mundo espiritual também, para viver o seu chamado. Então, a partir daquele momento, Jesus tinha ciência de que ele seria perseguido, de que ele teria conflitos. E é da mesma forma conosco, quando nós assumimos esse compromisso. Algumas pessoas podem nos virar as costas, algumas pessoas podem nos chamar de fanáticos, mas Jesus tinha a consciência e sabia a importância de viver o seu chamado. Ele sabia por que e para que ele havia sido separado. O primeiro ponto foi submissão e ruptura. O segundo ponto é habilitação espiritual. Marcos 1:10, que é um momento em que o céu está se abrindo. A abertura do céu nada mais é do que uma indicação da realidade teológica, de que a partir daquele momento Jesus tinha acesso direto a Deus, tinha acesso direto às coisas espirituais. E é nesse momento que você também é habilitado. Você passa a ter acesso às coisas espirituais, ao mundo espiritual. E foi isso que aconteceu com Jesus. Foi um evento físico.
mas que demonstrou o acesso ao mundo espiritual. Imagine você tendo aquela visão, que ao sair das águas, o céu estava aberto para você, e você contemplando aquela visão. Isaías teve essa visão e ele relatou em um dos seus livros, e a Bíblia diz que havia se eu não estiver enganado, uma escada, que os anjos desciam e subiam. Olha que visão maravilhosa. Nesse texto não é relatado o que Jesus viu ao se abrir os céus, mas o que nós podemos tomar como lição é que a partir daquele momento ele teve acesso às coisas espirituais, ele teve acesso ao mundo espiritual. Terceiro ponto, ao ter acesso a este mundo espiritual, ele recebeu o Espírito Santo. Aleluia. Mateus 3,16. João sempre foi enfático em dizer que ele batizava com água, mas haveria um após ele que batizaria com o Espírito Santo. Mas para que ele batizasse com o Espírito Santo, e aí entra o tema da mensagem, o ungido, o escolhido, precisava receber esta unção também. Você foi separado, você foi escolhido, e o Senhor quer derramar uma unção sobre a sua vida, a partir do seu batismo. Então, para que Jesus pudesse liberar o Espírito Santo, ele também precisava passar pelo batismo e receber esta unção. E a Bíblia fala que logo após ele receber esta unção, no seu primeiro sermão em Nazaré, dentro de uma sinagoga, ele abriu exatamente o livro de Isaías 61, versículo 1 e 2. O que ele recebeu? Confiança acerca do seu chamado. Confiança acerca do seu propósito. E ele excluiu no Antigo Testamento, quando ele disse as suas palavras, ele excluiu, porque ele começa o dia da vingança do nosso Deus. Ele não fala a respeito do dia da vingança do nosso Deus. Ele fala simplesmente isso: o Espírito Santo do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, e Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos, e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Depois de ter dito isso, ele virou para aqueles presentes na sinagoga e disse: hoje se cumpriu esta palavra. Eu sou esse ungido do Senhor. Hoje se cumpriu esta palavra. Olha a confiança de Jesus. Ele sabia, ele estava confiante de qual era o propósito dele, e ele fez essa afirmação perante doutores da lei. Acredito que isso trouxe escândalo, trouxe espanto, ao mencionar que ele era esse ungido de Deus. Para muitos que o seguiam já era de conhecimento, mas para outros não, e principalmente para os judeus não, que não acreditavam em Jesus, que entendiam que Jesus nada mais era do que apenas mais um judeu, ou um judeu famoso, como eles gostam de falar. E por último, a voz vinda do céu. Quando o céu se abriu, veio uma voz, e era a voz do próprio Deus, que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Ou seja, essas palavras não indicam qualquer tipo de mudança acerca do que Deus pensava sobre Jesus. Não indica nenhuma mudança. Jesus, a partir desse momento, ele não foi promovido por se batizar. Eu não fui promovido quando me batizei. Você também não será promovido.
Mas o que Deus estava querendo falar ali para ele era: olha, eu me agrado de ti. Por que eu me agrado de ti? Porque pelos anos em que você ficou em silêncio, até chegar o momento de você viver o seu ministério. E aí eu gostaria de abrir um parênteses para nós nesta manhã. Existe um tempo determinado para todas as coisas. Jesus, sendo quem Ele era, Ele precisou passar pelo teste do tempo. Ele precisou ficar em silêncio. O único fato isolado que chamou a atenção da sua família foi quando ele estava no meio de doutores na sinagoga, quando criança, falando coisas acerca do reino de Deus. Fora isso, não houve nenhum outro evento, não houve nenhuma outra reivindicação da parte de Jesus acerca de quem ele era, até o momento do seu batismo. Nós precisamos ficar em silêncio e esperar o tempo do Senhor. Por isso que Deus falou: eu me agrado de ti. Eu me agrado de ti porque você soube esperar. Isso me dá a sensação e a impressão de que Deus se revelava a Jesus quando criança e nos anos seguintes também acerca do seu propósito. Até a sua própria mãe e seu pai José falavam para ele a respeito do seu nascimento, a respeito de como ele foi presenteado, a respeito do anjo que apareceu para Maria. Ele sabia quem ele era, mas ele ficou em silêncio. Jesus esperou o seu tempo. E a Bíblia fala que após ele ser habilitado, depois do batismo, ele começa a proclamar as boas novas do Evangelho, a falar acerca do amor do Pai, a falar acerca do caráter, a falar acerca da humildade, acerca do cuidado que nós devemos ter com o nosso próximo, acerca do julgamento, acerca da exclusão de pessoas. Ele começa a falar acerca do seu amor, sabendo que ele mesmo seria entregue à morte por mim e por você. Então eu gostaria de convidar você nesse momento para ficar em pé.